Gravar, tá gravando, pronto. Beleza? E aí eu falei que circunferência, no caso, era diferente de círculo, porque a circunferência, ela é só essa linha aqui, ó, beleza? É só essa linha que se encontra aí, no caso, em duas dimensões. E aí eu comecei a falar de arco de circunferência. Então, a gente colocava, no caso, dois pontos, no caso, o ponto A e o ponto B, e essa parte aqui de azul é o que eu chamo de arco, como se fosse um arco flecha mesmo, né? O arco flecha, ele é curvado, e por ele ser curvado, nós chamamos ele de arco flecha. Por quê? Porque ele só é uma parte da circunferência, beleza? E o objetivo era calcular, né? Era calcular o ângulo, no caso aqui, dessa circunferência. Então, inicialmente, eu falei isso. Depois eu comecei a falar, né, de ângulo central. O que seria esse ângulo central? Esse ângulo central era um ângulo que era medido a partir do centro da circunferência, ou seja, eu tinha um centro da circunferência. No caso, eu colocava aqui um segmento de reta, ou então uma semi-reta, que no caso é essa semi-reta aqui, ó, que parte do ponto O da origem e vai até o infinito, e ela tem aqui, ó, o início do arco da circunferência bem aqui. E aí eu colocava outra semi-reta, que no caso essa semi-reta que passa pelo ponto B, e aí eu media o ângulo que vinha do ponto A até o ponto B. Esse ângulo é medido, no caso aí, no centro da circunferência. E todo ângulo que é medido no centro da circunferência, eu chamo ele de ângulo central. Então, eu tenho essa nomenclatura aqui, ó, AOB é aonde, no caso, o ângulo é medido. Então, é medido aonde? Passando pelo ponto A, O, B. E nessa região aqui, onde eu tenho, nessa coloração rosa mais escuro, eu medi o ângulo. Então, o ângulo desse arco seria essa região bem aqui. E também eu falei o seguinte, da semicircunferência, ou seja, a semicircunferência é como se fosse um segmento de reta, né, que ele é a mesma coisa do que o diâmetro dessa circunferência. E a semicircunferência, no caso, a circunferência, ela é cortada ao meio. Quando ela é cortada ao meio, eu vou ter duas semicircunferências. Essa primeira aqui de cima e essa segunda aqui de baixo. Então, como é cortado no meio, eu chamo ela de semicircunferência. E toda semicircunferência tem 180 graus, beleza? E aí eu trouxe um exemplo, no caso aqui, de como a gente calculava, no caso, como calculava o ângulo do arco de circunferência. Por exemplo, eu sei que uma circunferência total, uma volta completa, ela tem 360 graus, né? No caso aí, é quando o planeta Terra ele tem um movimento de translação, né, de 24 horas, isso quer dizer que ele rotacionou em torno do seu próprio eixo 360 graus, ele deu uma volta completa, e essa volta completa tem aproximadamente aí 24 horas, então uma circunferência completa, 360 graus. Então, se esse arco aqui, ó, ele tem 70, então vai ser 360, no caso, menos 70. Então, 360 menos 70 dá 290 graus. Então, essa parte aqui, ó, que está demarcada, né, de A até B tem 70 graus, e o restante tem o quê? 290 graus. 290 mais 70, temos aí uma circunferência completa de 360 graus. Beleza? Aí, na aula anterior, eu comecei a falar de ângulo escrito. O que é um ângulo escrito? Olha só, voltando nesse slide aqui, ó. Começamos a medir ângulos a partir do ângulo central. O que é o ângulo central? É os ângulos que medimos o arco de circunferência, certo? A partir da origem da circunferência. Isso daqui é um ângulo central. Por que é um ângulo central? É um ângulo central porque medimos esse ângulo a partir da origem. E agora, eu comecei a falar de ângulo inscrito. O que é um ângulo inscrito? O seu vértice aqui, ó, no caso onde eu vou medir o ângulo, no caso aqui é no vértice B, ele está inscrito em cima, no caso aí, ó, da circunferência. Então, eu não estou medindo mais a partir desse meio bem aqui, ó. Eu estou medindo a partir de um vértice, né, que é o vértice, é o meu ponto B, e esse vértice, ele está em cima, no caso da circunferência, certo? Isso daqui é um ângulo escrito. Então, um ângulo escrito
certo? O vértice ele fica em cima da circunferência, isso é muito importante. Esse é um primeiro exemplo. Aqui também eu tenho um outro exemplo aqui de um arco de circunferência, certo? Sendo medido a partir de um ângulo inscrito em cima da circunferência. Então, aqui eu tenho uma nova nomenclatura. E aí eu comecei a falar o seguinte: toda vez que eu tiver um arco inscrito, né, um ângulo inscrito numa circunferência, sempre ele vai ser metade do ângulo central, certo? Por exemplo, se esse meu ângulo central aqui, ó, ele for 60 graus, o ângulo que eu meço em cima do ângulo escrito, ele vai ser o quê? Metade. Se aqui é 60, se esse ângulo aqui é 60, no caso, esse daqui vai ser o quê? 30. Então, todo ângulo inscrito, certo? Em cima da circunferência, no caso, é esse ângulo aqui medido no ângulo V, certo? Ele vai ser metade do ângulo central. Se aqui é 60, aqui vai ser o quê? 30, beleza? E veja bem, esse ângulo aqui, ó, as suas laterais, ele vem no ponto A e a sua outra lateral no ponto B. O ângulo central, obrigatoriamente, também ele tem que vir no A e ele também tem que vir no B. Se ele não vir no A e nem no B, a gente não pode dizer que esse ângulo aqui é metade desse, beleza? Então, recapitulando, o ângulo inscrito, no caso em que o vértice fica em cima da circunferência, sempre ele vai ser o quê? Metade, ele vai ser metade do ângulo central. Se aqui for 80, por exemplo, aqui vai ser o quê? 40. Simplesmente isso, certo? E aí eu trouxe a definição, né? A medida de um ângulo inscrito é igual a metade da medida do ângulo central, que o que eu tinha falado anteriormente, beleza? Professor, E aqui, então, tipo, representando por incógnito aquilo ali, seria x e o outro 2x. O isso. ângulo inscrito seria 2x e o ângulo central x. O que você falou 2x é x dividido por 2. Então, olha só, esse ângulo central ele seria x, certo? E esse ângulo aqui que está inscrito esse ângulo aqui seria x sobre 2, porque x sobre 2 é metade de x. Então, aqui seria x e aqui x sobre 2, beleza? E aí eu trouxe esse exemplo bem aqui, que era o primeiro caso, né? Veja bem, eu tenho aqui, ó, um ângulo que é inscrito, no caso aqui, ó, esse ângulo é x, certo? Ele está escrito em cima dessa circunferência e ele tem o seu lado, que vem do ponto V até o ponto A. E aqui eu tenho um outro lado, que vem do ponto V até o ponto B, certo? E aí eu falei que esse ângulo aqui, ó, ele é metade desse, certo? Então, se esse ângulo aqui ele é x, se esse ângulo aqui ele é x, certo? Ou, no caso aqui, ó, se esse ângulo aqui ele é y, se esse ângulo aqui é y, esse daqui vai ser o quê? Y dividido por 2. Então, o meu x ele vai ser metade de y. Metade de y é y dividido por 2, beleza? Tranquilo aí, teve esses outros slides aqui que não tem tanta importância. E aí a gente entra nessa parte aqui, que é quando o ângulo, né, ângulos cujos vértices não pertencem à circunferência. Então, olha só, a gente começou medindo o ângulo central, certo? Depois de ângulo central, a gente passou a estudar ângulo inscrito na circunferência, então o ângulo era medido a partir da circunferência, certo? E agora vamos medir ângulos na circunferência cujos vértices não pertencem à circunferência. Tá, mas de qual vértice que eu estou falando? Veja bem, olha só, eu tenho esse vértice aqui, ó, e agora eu vou trazer vocês aqui para o GeoGebra para a gente entender melhor do que eu estou falando. Olha só, eu vou pegar aqui um círculo, certo? Um círculo qualquer, esse círculo aqui. Esse ponto aqui, ó, eu vou remover ele, cancelar, cadê? Eu vou tirar a exibição dele, certo? Lá no slide, aqui, ó, ele está falando que é a origem, no caso eu vou colocar com a letra maiúscula a origem, certo? Deixa eu voltar aqui para o slide. Beleza, agora ficou melhor. Olha, eu vou ter um segmento de reta, que ele vai começar aqui, ó, ele vai passar por aqui, certo? E vai vir nesse outro ponto. Mas aqui ele fala que é B e aqui ele fala que é D. Então, aqui eu vou renomear, certo? Eu vou chamar aqui de B,
certo? E aqui de que mesmo? De D, né? E aqui eu vou chamar de renomear e chamar de D para ficar igual ao slide lá, certo? E aqui eu tenho um outro segmento de reta que vai do A até o C. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou pegar um outro segmento de reta que vai do A até o C, beleza? Ele colocou ao contrário, mas eu vou renomear. Esse daqui eu vou chamar de A, certo? E aquele lá do outro lado, lá eu vou renomear e chamar ele de C, beleza? Essa daqui é um dos primeiros. Aqui eu tenho uma origem e ele fala desse ponto P que está bem aqui, ó. Então eu vou pegar esse ponto P, certo? E renomear e colocar um nome aí de ponto P, beleza? Agora falta para finalizar apenas, né, colocar uma linha bem aqui, ó, certo? E essa daqui, ó, eu vou colocar ela tracejada. Não vou colocar ela agora não, para a gente entender aqui, ó. Deixa eu apagar isso daqui. Estou me enrolando todo. Sai. Pronto, saiu. Agora deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Mais um Ctrl Z, beleza. Agora, veja bem, temos essa imagem reproduzida aqui, certo? Agora, o que é um ângulo que ele não é escrito na circunferência? Veja bem, eu não quero calcular mais esses ângulos que estão na circunferência ou o ângulo central. Eu quero calcular um ângulo agora que ele fica localizado agora nesse ponto P. Eu quero saber o ângulo que é definido nesse ponto P. Mas como que eu vou calcular esse ângulo no ponto P, sendo que eu não tenho mais nenhuma informação? Veja bem o que eu vou fazer agora. Eu vou pegar uma linha tracejada e desenhar um triângulo aqui, certo? Que vai ser o triângulo PDA. Beleza? Então, vai ser esse triângulo aqui, que eu vou começar a definir ele agora. Eu tenho esse triângulo, certo? Olha só o que eu vou fazer. Olha só, bem aqui nessa região, eu tenho, certo, um ângulo. Nessa outra região aqui também eu tenho um ângulo, aqui eu tenho um ângulo, e aqui eu tenho, no caso, um outro ângulo. Agora eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou desenhar esse triângulo bem aqui, ó, certo? Vou desenhar esse triângulo bem aqui, certo? E eu quero que esse triângulo ele acabe bem ali, certo? Olha só, imagina que esse triângulo que eu desenhei, ele seja esse bem daqui, ó, que é o triângulo PDA, que eu vou até renomear para ficar mais claro para a gente, ó, vou chamar esse daqui de P, então esse daqui é o nosso ponto P, esse daqui, ó, vai ser o nosso ponto D, certo? Vocês vão ver que isso aqui é bem facinho, e esse daqui eu vou renomear e chamar ele de ponto A, se eu não me engano, certo? De ponto A. Beleza, tá certinho aí do jeito que eu quero. Agora, olha só, eu vou dizer o seguinte, ó, não tem esse ângulo aqui que eu quero medir? É esse ângulo aqui que ele não está inscrito na circunferência, ele está dentro da circunferência. Eu vou dizer o seguinte, que esse ângulo, ele é a soma do meu ângulo D mais do meu ângulo A, certo? Então, olha só, esse meu ângulo medido aqui, ó, no meu ponto P1, ele é igual ao meu ângulo D1 mais o meu ângulo A1. Beleza, como é que eu vou saber disso? Veja bem, olha só, eu vou vir aqui agora e começar a medir esses ângulos. E eu vou dizer o seguinte, ó, que esse ângulo aqui que é medido no meu ponto P1, ele é igual à soma do meu ângulo que é definido no D1 mais A1. Por exemplo, para não confundir muito. Vamos medir esse ângulo aqui D1. Esse ângulo D1 ele vai ter essa medida aqui, ó. Certo? Agora eu vou só arrumar aqui, ó. Então ele tem essa medida aqui de 51, certo? De 51, cadê? Deixa eu vir aqui. Ele tem essa medida aqui, ó, de 51, certo? Vírgula 16. Eu vou até escurecer mais ele aí, ó. 51, então o meu ângulo aqui nesse vértice é de 51,16. Esse meu outro ângulo aqui, ó, que é o meu ângulo P1A1, no caso, vai até o meu D1, ele tem essa medida aqui, no caso, ele tem essa medida aqui, ó, de 55,25, beleza? De 55,25. Eu vou dizer que esse ângulo aqui, ó, que é o objetivo do nosso conhecimento, ele vai ser igual à soma do ângulo 51,16 mais 55,25. Então, olha só, toda vez que a gente tiver um ângulo, no caso, que ele não faz parte, que é um ângulo aí, cujo vértice dele, o vértice é o ponto P1, ele não faz parte da circunferência,
ele vai ser igual à soma, no caso do ângulo alfa e do ângulo beta. Como é que a gente vai verificar? A gente vai verificar calculando esse ângulo, ó, que é o ângulo BP1A1. Olha só, ele deu 116,41. Vou até mudar a coloração dele aqui, para ficar mais claro, certo? Não mudou, peraí, deixa eu mudar. Agora acho que foi. Foi. Então, olha só, esse ângulo ele é de 116,41. Então, se eu somar aqui, ó, 51,16 mais 55,25 vai ser igual a quem? A 106,41. A grande sacada desse conhecimento só é esse. É somar esses dois ângulos e o resultado dessa soma vai ser igual ao ângulo que não é inscrito na circunferência, cujo vértice é o ponto P1, não pertence à circunferência. Somente isso. Agora, voltando aqui, ó. Por que que ele colocou todas essas fórmulas bem aqui, ó? Que o ângulo x, ele fala, ó, que esse meu ângulo x, ele é igual a A mais B. Foi o que a gente fez lá, ó. O meu ângulo lá no meu ponto P, ele é igual a A mais B. Olha só, voltando para o GeoGebra. O meu ângulo x, ele é igual a A mais B, que é 106,41. E aí, voltando aqui para o slide. Beleza, mas na aula anterior, a gente viu o seguinte, que esse ângulo aqui, ó, no caso aqui, ó, como é que eu media, no caso, esse ângulo? Esse ângulo, ele tem um arco de circunferência, que é um arco que tem aqui o lado que vai até o A, certo? E tem o outro lado que vai até o B. Esse arco aqui, ele tem um arco que é um arco AB, certo? Que é um arco AB. E eu falei o seguinte, que todo arco, certo? Que ele é inscrito na circunferência, ele é metade do ângulo central. Então, esse arco AB, sempre ele vai ser o quê? O A vai ser a medida desse ângulo aqui, ó, do meu arco AB, dividido por 2, certo? E meu ângulo B, que é esse arco aqui, ó, que vem com esse lado do A até o C, e do outro lado do A até o B, que é esse outro arco que eu estou passando a seta do mouse em cima, certo? Que é o arco CD, ele vai ser a mesma coisa, vai ser a medida, certo, desse ângulo aqui, ó, CD, dividido por 2. Mas veja bem, nos exercícios, eu não vou precisar, muitas das vezes, fazer essa conta. Eu vou ter que precisar apenas somar esses resultados. Por quê? Porque ele vai ter que me dar o valor de A e o valor de B, certo? Então, somente essa parte. E aí eu fiz já a verificação no GeoGebra, e também temos um segundo caso, segundo e último caso, para mim encerrar a aula aqui. Segundo e último caso. Esse segundo e último caso, ele fala o seguinte, ele quer saber agora um ângulo que está fora da circunferência, certo? É um ângulo que está fora da circunferência. Então, veja bem, um ângulo que está fora da circunferência, ele vai ser o quê? A diferença, no caso, de A menos B, certo? Então, vai ter dois ângulos que vão estar inscritos na circunferência, que é o ângulo A e o ângulo B, e o meu ângulo X, ele vai ser A menos B, certo? Para ficar mais claro, vamos fazer um exemplo bem aqui para vocês verem como é que isso funciona, rapidão. Por exemplo, ele fala aqui, ó, vamos determinar a medida de X indicada na figura, dado que o arco AB mede 60. Eu não falei que ele ia falar o resultado? Então, esse arco AB aqui, ó, que está definido aqui, ó, esse arco AB, ele mede, no caso aí, 60 graus. Então, esse arco aqui, ele mede 60 graus. Esse outro aqui, ó, ele mede quanto? Ele mede 30. Então, eu vou falar que o meu X, ele é igual a quem? A metade, certo, desse, mais a metade desse outro. Então, ele vai ser, ó, 60 dividido por 2, mais 30 dividido por 2. Então, esse meu ângulo X, ó, 60 dividido por 2, dá 30, mais 30 dividido por 2, que dá 15. Então, o meu ângulo X, ele mede aí 45 graus. Somente isso. Você pega os ângulos dados e divide por 2, certo? Ó, dividir por 2, dividir por 2. Depois eu somo, que dá quanto? 45 graus. Mais fácil aí do que a gente imagina. Agora aquela segunda situação. Quanto o ângulo, ele é fora da circunferência. Quanto o ângulo é fora da circunferência, veja bem que ele me deu dois ângulos. Veja bem, ele me deu
o ângulo de 130 e o ângulo de 50. Esse meu ângulo aqui, ele vai ser o quê? 130 dividido por 2, menos 50 dividido por 2. Então, olha só, quanto o ângulo ele é dentro da circunferência, eu divido os dois ângulos dados por 2 e somo, certo? Quanto ele é fora da circunferência, eu vou dividir esse por 2 e subtrair com esse dividido por 2. Como assim? Vai ficar assim, ó. O meu ângulo X, ele vai ser, ó, 130 dividido por 2, menos 50 dividido por 2, certo? Então, meu ângulo aqui, ó, vai ser, ó, 130 dividido por 2 vai dar igual a 65, menos 50 dividido por 2 vai dar 25. Então, 65 graus menos 25 graus, isso vai ser igual a 40 graus. Beleza? Somente isso. Galerinha, então, o objetivo da aula de hoje era esse, beleza? Com essa aula, a gente encerra, no caso, os conteúdos da NT1, beleza? Com essa aula de hoje aqui, a gente encerra os conteúdos,